sede de ti, Espírito Santo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque a um, em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Aleluia! Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que excita misericórdia, também com muita alegria. Com estas palavras de Romanos, capítulo de número 12, eu quero abraçar a grande família de Deus, que do norte ao sul, do leste ao oeste, voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. O motivo da minha alegria é o derramar do Espírito que aconteceu entre nós na sexta-feira, no sábado também. Maravilha do céu. Eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu, mas o que eu sei, viu, pastor Fábio, pastor Rogério, é que a presença da Trindade augusta e divina foi muito real em nosso meio. Está bombando pelas redes sociais o que Deus fez na Catedral da Bênção em Salvador, sexta-feira, com o derramar do Espírito na nossa conferência de liderança. A igreja foi pequena para comportar a multidão de obreiros e obreiras. Na sexta-feira, Deus usou o apóstolo Jair de Oliveira poderosamente. Sobre o fogo arderá continuamente no altar. No sábado, o profeta Elias Chaves foi usado divinamente sobre a unção de Deus na cabeça certa. E também à tarde, o culto de sábado começou 3 da tarde e foi até 8 horas da noite. Foi sobrenatural, Sueli. Você não veio, não é? Sua irmã estava aqui. Foi assim, muito forte. Eliane Brito, é verdade, foi muito forte. Então o motivo desta alegria é porque a Casa da Bênção está vivendo a década de 70. Espírito Santo. Está havendo ressurreição e vida, derramamento da glória de Deus. Estamos em cadeia com a Voz da Bênção, www.vozdabençãoba.com. Lisete Barnabé, Eliane Brito, estou inflamada.
pelo Espírito Santo. Foi muito forte. Deus visitou seu povo, pastores e pastoras, obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, líderes de mocidade, líderes de mulheres, de departamentos. Todos estavam reunidos no mesmo lugar e nós fomos cheios do Espírito Santo. Resposta certa. E em Brasília também Deus está abençoando. Pastor Fábio, o mesmo Espírito que estava em Pedro e João, ao chegar na Porta Formosa, está também entre nós. Pastor Fábio me mandava uma filmagem de um paralítico na cadeira de rodas, que levantou e andou, porque ali também tem profetas de Deus, porque o Espírito Santo que estava em Pedro e em João é o mesmo que está em nós, é o mesmo Espírito, é a mesma unção, é o mesmo avivamento, é o mesmo Deus. Renova o meu. É bênçãos na catedral em Brasília, é bênçãos na catedral em Salvador, é bênçãos lá no Brás, bênçãos lá em Vitória do Espírito Santo, lá em Recife também, lá em Olinda, lá em Natal, lá em Belo Horizonte. O cálice da bênção está sendo derramado. Cumpre-se a profecia que o Senhor voltaria a fazer uma obra de libertação através do ministério da Casa da Bênção de Deus. Espírito Santo. Este é o Bom Dia, Espírito Santo. Que bom, hein? Levantar dizendo bom dia, meu amigo. Este é o encontro dos vasos de ouro. Este é o café com Jesus. Já tomei aqui um café preto, puro e abençoado. Misericórdia. Este é o Congresso Línguas de Fogo. É o Congresso Línguas de Fogo. Pessoas de todo o Brasil têm comunicado comigo do Iapoque ao Chuí. Pessoas da África. Pastor Cecil Cueco, lá em Gana, nos acompanhando. Muita gente em Madrid, Espanha. Um dia eu vou à Espanha. Quero visitar a Europa. Deus abençoe vocês na Espanha, em Madrid. Vocês aí em Toscana, no sul da Itália, nos acompanhando também. Em Roma. Alguém me ligava um dia desse de Roma, uma irmã. Deus abençoe vocês aí em Roma, na Itália. Deus abençoe todo o povo lindo aí da França, da Alemanha. Muita gente na Alemanha, Suíça, Suécia, a Europa, muitas pessoas, Reino Unido, ouvindo e nos acompanhando através das redes sociais. Estamos falando para a Argentina também, Uruguai, Paraguai, Bolívia, muita gente na Bolívia, Cidade do México, Deus abençoe, Estados Unidos, nossa querida irmã Fernanda Santos e toda a sua casa em Boston, nos acompanhando, Deus abençoe. É grande audiência, porque é gostoso, é maravilhoso levantar pela manhã ou à tarde ou à noite, pela Rede Cruzeiro de Comunicação ou pela Voz da Bênção e dizer: bom dia, meu amigo Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Coloque aí agora aquela caneta que você vai assinar papéis e documentos, viu, Nem José? Coloque aí também um copo com água para que a água seja ungida, viu, Manuel Bispo? Aí em Sergipe, viu, Núbia Cerqueira? Para que esta água transforme em remédio, quimioterapia espiritual, radioterapia. Coloque um pouquinho do azeite para a santa consagração. Coloque também aqueles curativos. E você vai colocar sobre aquela ferida, sobre aquela cicatriz da cirurgia. Coloque os algodões, os gases, as faixas.
Coloque também aquele par de meias. Você que tem aí unhas encravadas, esporões, ferida nos pés, pés doloridos, inchados, cansados, rachados. Coloque aí aquele par de meias. Tá entendendo, Walter? Você não aparece mesmo, não é, Walter? Vigia, viu? Coloque aí agora a mamadeira da criança, as caixas com medicamentos. Creia em Deus e também em mim. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos e profetas. Coloque aí também a fronha do travesseiro, você que não dorme, os lençóis, sabonete, Uma irmã me dizia, missionário, eu coloquei sabonete, uma caixa de sabonete, e distribuir para a minha família, amém. Tudo é possível para aquele que crer. O apóstolo Paulo dava pedaço da roupa, dos aventais, capítulo 19 de Atos, o povo levava e eram abençoados. Faça isso. Deus receitou pasta de figos para a cura de uma enfermidade que estava em Ezequias. Creia, a visão é espiritual, a profecia é fiel, a palavra é verdadeira. Abra o seu coração, abra. Deus me colocou aqui para te ajudar, Deus me deu o dom da fé para ajudar a milhares de pessoas por este Brasil afora. Eu posso te ajudar. Tá entendendo, Maria Luísa, Manuel Bispo? Faça a obra de Deus aí em Sergipe, Manuel, e apareça, Manuel. Quando você vier a Salvador, me procure, tá bem, filho amado? Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Água, óleo, meia, curativos, caixas com medicamentos, notebook, chave do apartamento que está para vender, carteira de trabalho, fronha de travesseiro, é isso aí. Vá na minha fé, missionário, eu não tenho esta fé, mas vá pela minha fé. Eu te ajudo com a minha fé. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Põe aí a carteira de trabalho, o protocolo da aposentadoria que você ainda não recebeu, protocolo da Justiça Federal Comum Trabalhista. Viu, Sheila Maria Silva? Abra o seu coração, e deixa Deus trabalhar. Pessoas ontem ligaram e falaram com a nossa secretária de várias partes do Brasil. Marina Souza Ribeiro ligou. Mônica Fonseca, Nilton Castro, Nivaldino Bento, Paulo Davi, Rafael de Souza Santos, Raíza Caroline, Renata Costa Santos, Rosana Nascimento, Rosilene Nascimento, Valdice Salles, Wilson Souza, Adriana Brito de Souza, Alexandro Jorge Santos, Alice Tavares, Andressa do Amor Divino, Antônio Borges, Ariane Vitória dos Santos, Arthur Oliveira, Catarina dos Santos Ribeiro, Cremilda Almeida, Dalva Rosiane, Edilene dos Santos Costa, Edson dos Santos, Eliene Pereira, Sheila Maria Silva, Nem José, Soraya Rodrigues, Elisângela da Silva, Elza Marques, Erasmo Costa, Erondina Almeida, Esther Maria, Everton Luiz Barreto, Fabiana das Neves, Frank Bispo, José Fonseca, Josefa Bernardo, Jocelina dos Santos Costa, Leda Maria Coelho Santos, Leonardo Almeida, Letícia Valéria, Lúcia de Jesus, Maria do Carmo Reis, Gildete Rodrigues também já chegou ali, Nem José, sejam todos bem-vindos para mais uma retransmissão
de um programa que agora o Brasil conhece, da Bahia para o Brasil, na voz dele mesmo, o missionário da Ordem de Cristo, um dos últimos do Brasil, Daniel de Oliveira. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! É lógico, nós vamos ouvir e cantar. É o momento de formarmos o grande coral internacional, porque a obra é santa. Eita! Vamos louvar a Deus. Bom É isso aí. dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Canta Soraya, canta Hudson, canta Gildete, canta Claudete. Abrasador, estamos sobre terra santa, reverente, muito amor. Esta hora é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém É obra santa. obra santa, ninguém Eita, esse que é um bonequinho. Quem é esse boneco? Raposa. Raposa? pode apagar esse amor. É. Ninguém detém. Ou é um gato? É obra santa, Ou é um cachorrinho? esta causa é do Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Chegando, espalhando suave amor. É Maria Luísa, que bichinho é esse? Sente o perfume da unção É um esquilo. É esquilo. e a noiva ataviada de pureza e esplendor. Aleluia. Das bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, É Núbia, Deus te abençoe, filha. ninguém detém. É obra santa, Glória. Glória mesmo. pode apagar esse amor. Ninguém detém. É obra santa, esta causa é do Senhor. É isso aí, Lisete. Ninguém detém. É obra santa. É gostoso levantar cantando e louvando ao nosso Senhor. Estamos em cadeia com a voz da bênção para todo o Brasil. Wagner, seja bem-vindo, obreiro fiel. Deus te abençoe você, sua bela esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, suas irmãs, toda a sua querida família, Wagner. Maria Eugênia Santos já está conosco também. 43 anos de Casa da Bênção Bahia. Que dia é hoje? Hoje é dia 22. Que dia é hoje, meu Deus? 24. Hoje já é 24. Está terminando o mês do aniversário da Casa da Bênção Bahia. E você ainda pode enviar um presente para ajudar a manter a rede Bom Dia Espírito Santo. E alguém me perguntava, por que rede missionária? É a rede de pegar peixes do Iapoque ao Chuí. É a rede de comunicação. Estamos por 7 meios de comunicação, 5 emissoras e 3 plataformas pela internet, o Facebook e o YouTube. Estamos lançando a rede. E nesta rede vem peixes grandes e peixes pequenos. Mas a pescaria é fiel e verdadeira, porque é ele quem manda os cardumes.
Como nós víamos ali sexta-feira e sábado, a igreja, muita gente voltou porque não conseguiram entrar no templo de Deus, mas foram abençoadas. Ano que vem, nós vamos estar no estádio da Fonte Nova. Fonte Nova, em maio do ano que vem. Através de amigos, já conseguimos, para o ano que vem, o estádio da Fonte Nova, para uma reunião, como nós fizemos há alguns anos atrás. Porque Deus tem dado crescimento de uma forma sobrenatural. Então, você pode participar do meu ministério, ajudando a manter esta rede, que nos custa um preço muito alto. Mas põe uma semente na mão deste veterano semeador. Tá bem? Fonte Nova vai ser muito forte, igreja tronco. É isso aí, velho. E você vai estar lá, todo na gravata, no paletó, louvando a Deus. Então, mande um presente. Uma oferta de R$43. Viu, Cláudia Silva? R$43 é um lanche, é um almoço na rua, é uma calça, um tênis, um sapato, uma sandália de balaio. Aqueles balaios que ficam na porta das lojas e alguém falando, é o queima, é queima, é queima. Então, R$43 daqui, dali, viu, Zumora? A gente paga os compromissos da obra de Deus. Seja inteligente, ponha semente em terra boa. Tem gente que semeia em lama, viu, Maria Joselita? Tem gente que semeia em areal, em arenoso. Feliz é aquele que sabe semear e que semeia bem a semente de Deus. Põe esta semente em minhas mãos. Você pode enviar através do Pix. Viu, Genivaldo? Olha o número do Pix aí. Você filma, fotografa. Irmã Soraya está colocando aí, ó. Chave do Pix. Bradesco, Daniel de Oliveira. 7199186232. Vai chegar em minhas mãos. Tá bem? Participe do meu ministério. Pregue o evangelho. Pregue. Ganhe almas. Faça alguma coisa por esta humanidade, por esta geração incrédula e perversa. Faça alguma coisa por esta geração vaidosa e adúltera. Faça alguma coisa por esta geração dominada por todo tipo de demônios e de pecados. Faça. Será que vocês entendem o que eu falo? Às vezes você reclama tanto dos crimes, das drogas, mas não faz nada. Pregue o evangelho, pelo menos o evangelho através da minha voz. Estamos sendo ouvidos em todo o Brasil e em vários países. A nossa missão é levar o assunto que o mundo precisa. A água da vida, o pão da vida, a porta e o caminho, Jesus. Então pregue o evangelho. Põe uma semente em minha mão. R$43. Deus vai te recompensar. Manda através do Pix para nos ajudar na obra de evangelização. É um presente para Jesus. Faça como fez Gaspar, Belchior e Baltazar, os 3 reis magos, que ofereceram ao menino Jesus ouro, incenso e mirra. E foi com aquela oferta que José, Maria e o menino Jesus foram para o Egito. Viajaram
400 quilômetros, fugindo de Herodes, e mantiveram lá no Egito, viveram lá 2 anos. Então seja um Gaspar, um Belchior, um Baltazar do século 21. Tá bem? Viu Indiara Alcântara? Põe uma semente na mão deste semeador. Deus vai te abençoar fortemente. Seja um verdadeiro Gideão. Gideão colocou uma oferta e o anjo tocou com o cajado ou com a espada e a oferta subiu. Faça como fez Abraão, que não negou seu único filho, e Deus se agradou da atitude de Abraão. Põe uma semente na mão deste veterano semeador. Vamos levar Jesus. Vamos falar para o povo do natural e muito mais do sobrenatural. Porque o sobrenatural impressiona. O sobrenatural atrai. O sobrenatural move. Viu, Antônio Marcos? Você estava lá. Você experimentou uma dose do sobrenatural. E em Brasília, aí que você vai dançar e louvar o Senhor. Porque o sobrenatural opera na Catedral da Bênção. Somos raízes, Mônica. Somos raízes. Somos da casa da bênção do princípio. Então, o sobrenatural opera na Catedral em Brasília, na Catedral em Salvador, porque cremos no Deus dos milagres. Participe comigo, participa. Mande agora, um Pix, R$43. Não é pagando a bênção, não. O preço da bênção Jesus já pagou. É ajudando a obra de Deus. É mantendo a obra de Deus. Se todos que me acompanham mandassem R$43, a gente compraria uma empresa de rádio ou de televisão. Mas vamos chegar lá. Tá entendendo, Camila Maria Oliveira? Viu, Maria Joselita? Ao número do Pix aí, a irmã está colocando. Chave do Pix, Bradesco, Daniel de Oliveira. Tânia Regina. Obras, vamos louvar a Deus com aquele hino bonito, Camila. Aquele hino lindo da casa da bênção, que estava morto e Jesus me usou para trazer à tona a ressurreição deste hino, que também está abalando o Brasil. Tudo começou em Belo Horizonte. Bom dia, Espírito Santo. Esta obra começou muitos anos atrás, pregando o evangelho, expulsando Satanás, guiando os perdidos, dos quais eu era um, trazendo muitas vidas para os pés de Jesus. Casa da bênção é obra santa, é obra do Espírito de Deus. Casa da bênção é obra santa, é obra do Espírito de Deus. Lá em Minas Gerais, onde tudo começou, isso aí. muitas batalhas ela enfrentou, foi perseguida e também caluniada, mas chegou até aqui com a vitória decretada. Casa da bênção é obra santa, é obra do Espírito de Deus. Casa da bênção é obra santa, é obra do Espírito de Deus.
Hoje é terça-feira, lembrando que amanhã é o grande dia do sobrenatural na catedral, na sede, é pela manhã, à tarde e à noite, com a presença do pastor Genuíno e da pastora Tereza de Oliveira, orando por todo o povo na catedral, na sede. Amanhã é um dia abençoado por Deus. E amanhã pela manhã na sede nós vamos receber o menor pastor do Brasil. Por que, missionário? Eu esqueci o nome dele. Ele mede mais ou menos 70 centímetros, misericórdia. Pastor Paulo ficou muito feliz, porque o pastor Paulo diante dele parecia um gigante. Ele vai estar na sede amanhã, pela manhã, orando e abençoando o povo. É o menor pastor do Brasil. É estatura, mas na fé ele é grande. Viu, Vânia? Viu, Maria Eugênia? Ele só vai na parte da manhã, eu não conheço. E nem vou estar lá. Mas é um pequeno, grande homem. Pastor Paulo ficou feliz em ver alguém bem menorzinho do que ele. É um pastor, o menor pastor do Brasil. Amanhã é o dia do sobrenatural. Amanhã é um dia poderoso na catedral, na sede, a distribuição do óleo, a cirurgia divina. Amanhã é um dia forte para todos nós. Nós vamos estar em reunião administrativa em Brasília durante 3 ou 4 dias. Mas a obra de Deus não para, porque ela é de Deus. É o sobrenatural na Bahia, Brasília, em todos os lugares. Lá no Brás, pela rede RBI também. Eu não assisti ontem, porque estávamos em reunião de pastores, mas Deus está falando através do apóstolo Jair para todo o Brasil de uma forma sobrenatural. Há um vento, há uma cortina abrindo fortemente para o nosso ministério. E eu creio, porque tudo que Deus falou há de acontecer. E amanhã, na catedral, na sede, é o dia da entrega do santo óleo, é o dia da cirurgia divina, é um dia muito forte para nós amanhã, viu, Vera? Vem estar conosco, Vera. Deus te abençoe. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, versículo 33, e depois a gente vai para o capítulo 12. O capítulo 12 foi o capítulo que eu li. Mas aqui no capítulo 11, versículo 33... Capítulo 11, versículo 33, viu, Creonice? Abre a sua Bíblia, Creonice. Cadê a Bíblia, Creonice? Ah, está aqui no celular. Não, o apóstolo Paulo andava era com rolo, pergaminho. Abra sua Bíblia, desenrola o rolo. Soraya, livro de Romanos 11, 33. Hino de adoração. Paulo cantava, missionário? Cantava. Todas as igrejas primitivas, a igreja primitiva era uma igreja de louvor. Jesus cantava. Meio fuinha, mas cantava. A Bíblia diz que na última ceia eles cantaram um hino. E se a Bíblia fala que eles cantaram o hino, é porque eles cantavam. Na sinagoga, o povo de Deus louvavam, porque Deus criou o homem para louvá-lo, através de palmas, de cânticos, de adoração. E a palavra de Deus fala aqui em Romanos 11, hino de adoração, cântico de adoração. O livro de Salmos é um livro de louvor, de adoração, de cânticos. Moisés também cantava.
Quem é de Deus canta porque está alegre. E mesmo se não estiver alegre, ele começa a cantar e a tristeza se pirulita, se pica, vai embora. Sabe o que é se pica? Sai correndo. É um sotaque baiano. Então, quando você entra na igreja e começa a louvar, o mal sai. Você esquece de tudo. E a adoração atrai o objetivo da criação de Deus sobre o ser humano. Por isso que você deve colocar aí hinos evangélicos e cantar no banheiro, cantar na cozinha, no tanque, na pia, varrendo a casa, tomando banho, trabalhando, canta. Quem tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, viu, Maria Joselita, é para louvar a Deus. Você sabia que o louvor ao diabo são os palavrões? Quando você chama um palavrão, você está louvando o diabo. Mas quando você canta para Deus, o diabo afasta. Porque o diabo sabe que o homem foi criado para louvar a Deus. Entendeu, pérola? Hino de adoração. Tem gente que não canta. Precisa aprender a cantar, Camila. Tá entendendo, Camila? Viu, Vânia? Viu, Cal Oliveira? Canta no banheiro, canta na pia, canta no tanque, canta varrendo a casa, canta trabalhando, canta! Quem tem fôlego, Salmo 100, louve ao Senhor. Tem gente que já levanta cantando. Tem outros que já levantam chamando nomes. Aí vai ser um dia amaldiçoado, viu, Rodinei Boaventura? Canta, Rodinei, com esta voz rouca, mas canta. Sabia que o louvor liberta, o louvor expulsa demônio? Tem gente que chega na igreja, não canta nem a poder de cacetada. Tem que cantar. Canta, Cláudia. Núbia. Nunca mais eu vi você cantando, Núbia. Salta o queixo, como dizia o apóstolo Doriel. Abra a boca. Destrava os maxilares. Tá entendendo, Claudete, Soraya? Canta. Cal Oliveira. A minha vida é chorar. Aí o diabo quer, né? Tem que cantar. Olha o cântico de Romanos 11, versículo 33. Olha que cântico lindo, rapaz. Não sei nem se eu vou chegar no capítulo 12. Ó profundidade das riquezas. Este ó aqui é o ó do apóstolo Doriel. Ó Deus. Esse ó é um ó poderoso, com acento. É um ó lá das profundidades da alma. Ó profundidade das riquezas. Olha que louvor lindo. Fala o ó do apóstolo Doriel aí, irmã Maria Eugênia. É um ó Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. O Wagner está colocando ali o ó do apóstolo Doriel. O que é a ciência de Deus? A ciência de Deus, ele passou apenas pequenas partes da ciência dele para o homem. Transformar terra em carne, vento em brisa, línguas de fogo para queimar o mal. A ciência de Deus. O ser humano não pode
captar, porque esta é uma glória que ele não dá a ninguém. Apenas partículas dela, porque somos miseráveis, pecadores. Ele não dá a glória dele na totalidade para nós, porque a ele pertence. Ele é o Criador, a ciência de Deus. E neste louvor aqui, viu Maria Joselita, Deus está falando. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, os juízos de Deus. Deus tem suas bênçãos, Deus tem suas unções, Deus tem as suas misericórdias, mas Deus tem os seus juízos para corrigir, para repreender, para doutrinar, para ensinar. Deus tem os seus juízos. E a Bíblia continua dizendo: quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Os caminhos de Deus são de Deus. Às vezes você faz um projeto, mas Deus tem os projetos dele. É melhor a gente andar nos planos e projetos de Deus do que do homem, do que nosso. Ele está no controle, ele está no comando, ele está na direção. Ele está. Ele tem um mapa. Bom dia, Espírito Santo. Ele tem um mapa. Porque quem compreendeu o interior do Senhor? Porque quem compreendeu o interior do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem pode dar conselho para Deus? Deus é onipotente. Deus não precisa de conselho. Deus é o próprio conselho e a própria sabedoria. Deus é o Criador, é o onipotente. É o forte, é o Salvador. Ou quem foi seu conselheiro? Não existe. Ele é o nosso conselheiro. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia me dá conselhos. Está entendendo, Cal Oliveira? Aí veja o versículo 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que seja recompensado. Aí veja o versículo de número 36. Aí tem a resposta. Aí fechou o louvor, o hino de adoração. Porque dele, e por ele, e para ele. Dele, por ele e para ele. Por isso que a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo é por ele, para a glória dele, Camila. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eternamente. Cal está dizendo ali, são todas as coisas, são eternamente. É de geração a geração. É de louvor a louvor. É de palmas a palmas. Ele é Deus. Ele está no meio. Ele está no centro. Ele é onipotente.
Ele é Criador. Ele é Pai da eternidade. Ele é tudo para nós. Por isso que é o único e verdadeiro Deus. Viu, Wagner Colli? Ore por nós aqui em Portugal. Tá bem, filho. Deus te abençoe, Wagner. Aí em Portugal, e todos os portugueses que me acompanham, o povo de Lisboa, Porto. Deus abençoe o povo aí do Porto. Eu tenho muita gente no Porto que me ouve, também em Lisboa. Deus abençoe nosso querido velho continente. Estão antenados com Bom Dia, Espírito Santo. Mas o capítulo 12 tem uma mensagem poderosa. Já são 5h53. Estamos diretamente da Rádio Cruzeiro da Bahia, em cadeia com a Voz da Bênção, porque pela Voz da Bênção, de hora em hora, o missionário ora. Viu, Janaí Maria, Rita, Pérola? Olha como diz o capítulo 12. Olha o que foi que Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Roma, sendo oprimidos pelos imperadores. Está entendendo, Wagner Colli? Deus te abençoe, filho querido. Olha o que Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos. Pode ver que esta mensagem foi endereçada aos irmãos que estavam em Roma e a nós que estamos hoje no Brasil e em todos os continentes, porque a palavra ela é viva e ela é de geração a geração. Ele fala rogo-vos. Ele não estava pedindo, ele estava arrancando do âmago de sua alma o desejo da perfeição dos santos para servirem a Deus de corpo, alma e espírito. Ele fala: eu rogo-vos, pois, irmãos. Eu não estou pedindo, eu estou rogando. Olha que pedido profundo, certamente com lágrimas, certamente engasgado pelo desejo de ver Cristo formado em cada um dos romanos. Esta era a visão do apóstolo e o zelo do apóstolo São Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, como vocês amam a Deus e Deus os ama, que apresenta o vosso corpo em sacrifício vivo. Que é o sacrifício vivo? Dedicação. E aqui nesta ocasião, os cristãos da igreja primitiva estavam sendo jogados na arena para os leões devorarem. Está entendendo, Daniel? Sacrifício vivo. Uns eram cerrados, apedrejados, frechados. Outros renunciavam tudo para dizer: eu sou um cristão. Eu sou um pequeno Cristo. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Dedicação. Tomando a cruz. Quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz e me siga. Às vezes a mulher fala: minha cruz é o meu marido. Seu marido não é cruz, é bênção. Minha cruz é minha filha. Não, sua filha é bênção. Cruz é objeto de morte. Tomar a cruz é morrer para o mundo. É morrer para os prazeres do mundo.
renunciar e viver uma vida na presença do Senhor. Ser fiel até a morte. Aí Paulo escreve dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que agrada a Deus, santidade que agrada a Deus, que é o vosso culto racional, o raciocínio mudar, a maneira de pensar, de olhar, de falar, até de respirar, mudar. Sacrifício racional, santo e agradável a Deus, o culto racional. Tudo que há em mim bendiga seu santo nome. A roupa, a maneira de falar, aonde anda, de viver. Nossa vida tem que ser um culto. Nosso corpo tem que ser um altar. Aí veja o versículo 2, misericórdia. E não vos conformeis com este mundo. Olha que palavra. Paulo aqui já estava dizendo para os cristãos não conformar com aquilo que os imperadores exigiam, que o mundo apresentava. Não vos conformeis com este mundo, porque o mundo é imundo. Nós somos sobrenaturais, nós estamos acima do natural. Nós somos extraterrestres. Nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. Nós pertencemos a um outro país. Nós pertencemos ao reino dos céus, ao reino de Deus. Será que vocês entendem o que eu prego? Estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. E não vos conformeis com este mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não o mundo terra, mas o sistema do homem mau que governa as vaidades e idolatrias e feitiçarias e magias. O mundo jaz no maligno, mas eu estou acima, eu estou no sobrenatural, assentado nas regiões celestiais, seguro na mão de Deus, no alto do monte Sinai, contemplando os mandamentos e as leis do Senhor. Não vos conformeis com este mundo. Por isso que no passado nós éramos chamados de protestantes. Os protestantes não protestam mais. Os protestantes tornaram amigo do mundo. Está entendendo, Santana dos Anjos? Viu, Zumira? Damiana? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Como Jesus falou, eu não sou do mundo. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. O mundo anda ao contrário da Bíblia. O mundo anda ao contrário da palavra de Deus, é ao contrário de Deus. E é ao contrário do mundo que a gente tem que andar. Então há uma diferença. Teremos que continuar sendo protestantes. Aí de protestantes passaram a chamar crentes. Depois de crentes, evangélicos. Vai mudando. Muitos estão se ambientando e entrando no ritual do mundo. Mas temos que continuar sendo protestantes. Temos que continuar sendo pentecostais, línguas de fogo, para incendiar a seara dos filisteus e fazer a diferença.
Porque se não tiver diferença, quem irá olhar para mim, para você? Tem que ter a diferença para atrair. E o que atrai é o brilho e o fogo, segundo a Crônicas, capítulo 7. O que atrai é o brilho e o fogo. O que faz o dragão parar, Apocalipse 12 ou 13, é o fogo. Línguas de fogo, pentecostais. O brilho de Deus. Cal Oliveira. Está entendendo, Cal? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A agradável, perfeita vontade de Deus só manifesta sobre o verdadeiro cristão, o pequeno Cristo, aquele que esforça para andar pelo caminho, pela verdade e pela vida. Porque pela graça, sabe o que é graça? Favores, misericórdia, ajuda de Deus para nós, para a igreja primitiva e a igreja do século XX e do século XXI. Porque pela graça que me é dada, ele não vende, ele não negocia, ele deu. Digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha como Deus é, rapaz. A medida da fé. Feliz é aquele que tem equilíbrio no aprendizado das coisas de Deus. Tem gente que converte e já quer saber de tudo. Aí, meu irmão, não vai entender nada. Tem que ter os primeiros passos, é como uma escada. É como a escada que Deus mostrou a Jacó. É de degrau a degrau. Que a gente vai subindo, melhorando, até chegar à estatura de varão perfeito. A medida da fé que Deus deu a cada um. Cada um tem uma medida da fé. Tem uns que podem comer feijoada, mocotó. Tem outros que só comem legumes, a Bíblia fala. Mas o que come legumes, um dia vai comer mocotó. Porque ele vai amadurecendo no caminho de Deus. Está entendendo, Eva? Cada dia a gente vai melhorando. Está travando o vídeo. Sangue de Jesus tem poder. Todo demônio que está travando o vídeo, eu repreendo. E aí, está travando aí? A internet tá lá. Veja aí a sua internet, filha. Porque, assim como em um corpo, tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. É verdade. Cada membro tem uma operação. Cada membro do corpo tem uma operação. Viu, Cari? Que sejamos um membro, seja um membro oculto, mas de uma grande importância. A gente não vê o pulmão, mas é um órgão de grande importância. O intestino. A gente não vê os rins, mas são partes importantes. Oculto. E às vezes o membro oculto é mais importante do que um membro saliente, presepeiro. Fica na vocação que você foi chamado, que eu fui chamado, que fomos chamados. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, é lógico. Cada membro tem uma operação no corpo. E mesma coisa é na vida espiritual. Assim nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo,
mas individualmente somos membros uns dos outros. Todos estão ligados pelo vínculo da paz, e o cabeça é ele que pensa e decide por todo o corpo para obedecer à voz do cérebro maior. De modo que, tendo diferentes dons, olha que maravilha, uma pena que o relógio está voando. Temos diferentes dons. Cada um tem um presente de Deus. Cada um tem uma unção. Cada um tem uma visão. Cada um tem uma capacidade. São muitos membros. Mas ele é o cérebro. Ele é o cabeça. Ele é o centro que comanda todo o corpo. Segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Profecia, a Bíblia diz que em parte pregamos e em parte profetizamos pelos dons e pela palavra. Se é ministério, seja em ministrar, ensinar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Olha que palavra linda, rapaz. Ou que exorta, usa este dom em exortar, com amor, viu? Com sabedoria. O que reparte o lado social da igreja. Faça com liberalidade, de livre e espontânea vontade, repartindo. O que preside, olha que palavra, rapaz, com cuidados. Quem preside tem que ter cuidados, tem que ter sabedoria para presidir. O que exercita misericórdia com alegria, não é a misericórdia com cara feia, com bicão. Então Paulo transmite para nós aqui no capítulo 12 uma mensagem rogando, rapaz, suplicando, implorando, para nós não conformarmos com o mundo, estarmos acima do mundo e ser luz do mundo, porque a luz tem que estar no alto para promover brilho em extensão maior. Não se esconde uma lâmpada debaixo de uma mesa, de uma cama, de um lugar oculto. Coloca a lâmpada em lugar alto para trazer brilho por lugares mais distantes. Que possamos ser esta luz, como o sol da justiça que ilumina todas as galáxias. Que possamos ser uma estrela, um astro, como diz lá em Filipenses, capítulo 4, para brilhar, porque Deus falou para Abraão, seus filhos serão como estrelas. Então, que possamos estar no alto, acima de qualquer ensino ou governo deste mundo. Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, coisas justas, certas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentando. Deixa Deus acrescentar. Deus não dá asa à cobra. Ele acrescenta lã sobre a ovelha, leite sobre a ovelha. Ele abençoa quem busca a bênção e vai usar a bênção para abençoar a outras pessoas. Eu não posso ser água parada. Eu não posso ser um cofre fechado. Eu tenho que ser uma fonte.
para abençoar a outras pessoas. Às vezes a pessoa vai orar, fica falando, eu quero fogo, 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 fogo. Fogo para quê? Eu quero bênção, 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 bênção. Bênção para quê? Você já é uma pessoa abençoada, você já tem o fogo do Espírito. Então faça a obra de Deus. Seja um riacho de águas correntes para saciar a sede deste mundo desértico, sedento. Leiam hoje Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33. E leiam Romanos capítulo 12. Medite. 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 E melhora. Santão ninguém é. Nós vamos lutando cada dia e buscando a santidade pela misericórdia, pela graça, os favores e misericórdia de Deus para conosco e para com aqueles que vêm a nós. Tá bem? Coloque aí agora o copo com água sobre o rádio. A medida da minha fé, viu? A caneta para que você vai assinar papéis. Pouquinho do azeite. Coloque aí agora aquele par de meias. Você que tem esporão, pés de diabético, inchado, dolorido, rachado, tornozelo inchados. Coloque também aqueles algodões, faixas, tubos de pomada, comprimidos, antibióticos. Apresenta a Deus. Apresenta a Deus. Tá bem? Tudo que você queira apresentar a fronha do travesseiro, o lençol, o notebook, a mochila do filho que vai para a escola, ou que você vai usar, a bolsa. Apresenta a sua bolsa, para que Deus lhe dê muito dinheiro, e Deus vai lhe dar uma bolsa grandona, para caber mais. Creia. Liga com Deus o seu coração. Esta é a medida da minha fé. E eu lhe ajudo com a minha fé. Eu não estou aqui para brincar de ser pregador da fé. Deus me deu para mim te dar. Está entendendo? Viu, Lenice? Vamos falar com Deus. Desperta, Brasil, Brasil. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Aonde estiver chegando a minha voz, chegue a tua bênção pela misericórdia. Pai, eu te agradeço pela excelência da sexta-feira, pelo sábado poderoso que vivemos aqui na Bahia, pelas mensagens que ouvimos, pelo apóstolo Jair de Oliveira e o profeta Elias Chaves. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque a sua glória encheu o templo pela misericórdia. Pai, abençoa-nos no dia de amanhã, quarta-feira do sobrenatural. Eu oro e abençoo este copo com água que está sobre o rádio, esta peça de roupa, esta carteira, papéis, documentos. Eu abençoo em nome de Jesus Cristo todos os pedidos de oração que são apresentados a Ti agora.
este par de meias, estes algodões curativos, pomadas, remédios, o óleo da unção, a fronha, o lençol, a carteira, a bolsa, a mochila. Esta pessoa que agora está saindo para a faculdade, para o colégio, para o trabalho, para a escola, para a escolinha, que a mão do Senhor esteja sobre todos. A tua mão venha sobre todos. A mão do Senhor venha sobre todos. Seja repreendido o espírito da preguiça, do desânimo, e estas pessoas possam comungar comigo a comunhão da pregação do Evangelho, enviando um Pix para nos ajudar nesta rede. Aqueles que estão recebendo as orações de hora em hora, o missionário Daniel ora pela rádio A Voz da Bênção, que a tua bênção os envolva, a enfermidade seja repreendida, o desânimo, e que todos recebam a unção que eu recebi, a bênção que eu vivi e viverei. Pai, eu abençoo o Brasil do Iapoque ao Chuí, eu abençoo Portugal, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra. Eu abençoo todos os países que estão em comunhão conosco, em sintonia. Estas pessoas que me ouvem em uma plataforma de petróleo, em um manicômio, em um presídio, recebam o toque de Deus, em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Deus os abençoe. Compartilhe este programa, tá bem, Patrícia? Cal, Indiara, fale de Jesus através da minha voz. Shalom.